Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu começo esse vídeo quase como uma continuação do vídeo de sexta-feira passada, onde eu falei sobre a obesidade e o comprometimento dos níveis de testosterona. Ou seja, o processo de aumento de peso quase sempre, isso não é uma regra, mas quase sempre vai vir acompanhado com alterações hormonais, várias glândulas, tireoide, adrenal e as gônadas, os testículos, eles vão também sofrer interferência da obesidade. Então, assim, é muito difícil, volto a dizer, não é impossível, mas é muito difícil encontrar um homem obeso com ótimos níveis de testosterona. Aqui vale a pena primeiro a gente falar o seguinte, o que são ótimos níveis, né? Você vai pegar valor de referência que o laboratório traz e muitas vezes o valor de referência ele vai vir assim, depende se ele está em miligrama por decilitro, picomol por litro, depende, mas vamos usar um exemplo, tá? Um exemplo aqui, valor de referência de 3,4 a 24,6, tá? A testosterona está aqui dentro. Aí eu falo, obesos geralmente tem testosterona baixa. Aí a pessoa fala, a minha não está baixa, a minha está em 6, está dentro do valor de referência. Gente, já falei aqui, já fiz vídeo e já trouxe para vocês a informação do que significa esse valor de referência. Isso aqui é uma média estatística da população, tá? Quanto mais a população está ficando doente, mais esses números estão mudando, né? Estão diminuindo. Por quê? Porque é uma média estatística de uma população que não tem saúde. Então, estar dentro do valor de referência não significa que você está bem, significa que você está igual à maioria das pessoas, tá? Então aqui, 6 é muito pouco, né? Muito pouco, porque a gente sempre tenta dividir em 4 quartis, tá? Por exemplo, vamos para facilitar, se o valor de referência fosse de 1 até 10, se fosse de 1 a 10, a gente divide isso daqui em quartis, tá? Que seria assim, 2,5, 5, 7,5. O primeiro quartil iria de 1 até 2,5. O segundo de 2,5 a 5 e o terceiro de 5 a 7,5 e o quarto, então, obviamente, de 7,5 a 10, tá? Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, quarto quartil. Quando a gente fala de testosterona, e também serve para outros hormônios bons, tipo T3, T4, da tireoide, né? A gente sempre deveria querer estar no quartil mais alto, né? A gente deveria querer estar aqui, de 7,5 a 10, né? Mas, vamos lá, vamos ser generoso, pelo menos do meio para mais aqui, pelo menos de 5 para 10, né? Pegando o quartil 3 e o quartil 4. Nunca para baixo disso, né? Quando a gente está falando de hormônios importantes e com benefícios para o corpo, tá? Então, aqui agora você já sabe como interpretar um exame de testosterona, e aí vamos entender o que acontece. Olha só, quando o paciente começa a aumentar a sua barriga, ele começa a ter um declínio da testosterona e ele começa a ser mais cansado. Ele tem um nível de energia menor, comprometimento da libido, da ereção, começa a não ter mais aquela ereção e performance sexual. E o que acontece? Como nas rodinhas de amigo, eu imagino depois do churrasco, depois do futebol, aquela churrascada, os homens tudo se juntam e ficam ali falando, né? E sempre tem alguém que repõe testosterona ali. E aí tá repondo testosterona e o cara faz uma propaganda. Ele fala assim, minha vida mudou com a reposição de testosterona. Eu agora tenho muito mais energia, levanto de manhã cedo, pego a patroa em casa lá e estou comparecendo mais no sexo. Mesmo que não seja verdade, ele está lá contando isso, né? Tá dizendo que ele é o garanhão. Bom, enfim, aí o que acontece? Aí os homens todos ali ficam ouvindo, pensando, e aí marca uma consulta comigo. E aí chega aqui e fala, então, doutor, eu estou aqui, o paciente chega na mesa com aquela barrigona de cerveja,
Fala assim, eu estou aqui porque eu ando cansado, não estou comparecendo em casa, né? O sexo não está legal. E eu tenho um amigo lá, que sempre tem um amigo, né? Tem um amigo que está usando testosterona, e aí eu vim aqui para ver se meu problema não é testosterona. Aí eu peço os exames de sangue e, além de um monte de alteração, gama-GT aumentado, proteína C reativa aumentada, ferritina lá em 800, além de tudo isso, realmente o cara chega lá com a testosterona aqui, ó, bem baixinha, ou até menor que isso aqui, tá? E aí ele já chega numa esperança, né? Por quê? Porque, obviamente, o paciente olha o exame em casa e aí ele chega aqui, senta na mesa e fala assim, doutor, já olhei aí os exames, já vi que a minha testosterona está baixa. Coisa boa, agora eu vou poder repor. Aí eu olho e falo assim, quem disse que você vai repor isso aqui? Quem falou que eu vou repor testosterona em você? Obeso desse jeito, repor testosterona, eu estaria prejudicando o teu corpo. E o paciente fica numa tristeza, quase que aquela coisa assim, não, mas então me devolve meu dinheiro que eu vou embora, porque eu só vim aqui pela testosterona. Ou seja, todo o resto que eu posso fazer por ele para melhorar o estado inflamatório não serve para nada, ele só quer a testosterona. E vamos entender por que o homem diminui a testosterona quando está obeso. Isso é uma coisa que ninguém tira da minha cabeça, tá? Ninguém tira da minha cabeça que isso é algo que envolve a natureza. A natureza é sábia, extremamente sábia. Não tem aquela coisa assim, ó, quando a pessoa, por algum motivo, ela desenvolve uma doença e fica cega, o que acontece? Ela não começa a aflorar o tato, a audição, outros sentidos vão tentar cumprir o papel da falta do sentido que é o olho, não é? A visão. Então, olha como a natureza é sábia. A natureza é muito sábia. Vou dar outro exemplo, quer ver? Ó? Quando você olha mulheres fisiculturistas que se injetam hormônio, que fazem, não estou falando que isso é saudável, mas que fazem uso de esteroides e tal, elas não têm um trapézio, o Fernando mostra aqui para nós, ó, trapézio extremamente desenvolvido, o músculo que mais desenvolve na mulher que usa esteroide é o trapézio. E você sabia que o trapézio da mulher é o local que mais tem receptor de testosterona? Sabe por quê? Olha aqui, ó. Naná, o bebê. A mulher tem muito receptor de testosterona porque ela tem que ter força no trapézio para ninar o filho dela. Então, a natureza é sábia. Eu estou dando exemplos que não tem nada a ver com isso aqui, são só analogias, para falar sobre essa magnificação da natureza na espécie humana. Então, o que acontece? Vem comigo. Qual é a função do homem na sociedade? Ah, é trabalhar, é ir para o escritório. Não. A nossa função, o nosso corpo ainda funciona com a fisiologia da ancestralidade. Então vamos lá. A função do homem na sociedade é prover, tá? É prover e procriar. Papo de machista? Desculpa, mas o nosso corpo todo funciona ainda como na ancestralidade, tá? Então, perdão se isso aqui parece um vídeo machista, não é, mas eu estou falando de fisiologia. O homem, ele serve para quê? Para sair da caverna, travar batalhas com animais, caçar e trazer para casa a comida, tá? Ou, depende da época da história, né? Sair, botar arado na terra, plantar, derrubar árvore para pegar madeira, para fazer a casa, é tudo trabalho braçal, manual, que tem um desgaste. E aí ele volta para casa e o que ele faz? Ele comparece sexualmente para engravidar a sua esposa, para procriar a espécie, e é isso, para isso que o homem serve e para isso que a testosterona serve. Então a testosterona, ela é o hormônio que dá força para caça ou força para o trabalho manual, para derrubar árvore, para plantar, para colher, e a testosterona traz desejo sexual para o homem querer fazer sexo com a sua esposa, ok? Tá, vamos lá. Só que agora, esse homem está obeso, ele está com síndrome metabólica. A síndrome metabólica aumenta 3 vezes a chance dele morrer do coração. Seria interessante esse homem obeso fazer sexo com a esposa? Não. O sexo é um exercício físico, né, de alta intensidade. Ele pode morrer tentando fazer sexo. Seria interessante esse homem tentar caçar? Pensa
Pensa num obeso correndo. Ele vai ser caçado, o animal vai correr atrás dele, vai comer ele, não é ele que vai caçar, ele vai ser caçado. E se ele porventura tentar travar uma batalha com o animal, ele morre do coração, porque ele não está apto para isso. Então o que a natureza faz? A natureza diminui os níveis de testosterona desse homem para que ele não queira fazer sexo, até porque se fizer engravidar, a chance dessa mulher ter um filho e ter que criar sozinha, porque né, o homem ele aumenta a chance de morrer do coração, aí a mulher fica sozinha tendo que criar um filho órfão de pai. Então, não é legal que ele tente fazer sexo para não morrer no ato sexual e também para não procriar a espécie, sendo que ele nem vai ser o provedor da família. E também não é interessante que ele vá caçar, que ele vá fazer exercício físico, porque ele não tem condição para isso. E a testosterona então cai. Aí o que acontece? Chega no meu consultório e eu digo, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ir contra a fisiologia, eu vou dar testosterona para você. Tá errado. Não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que entender os mecanismos que levaram esse homem a ter uma queda de testosterona. Porque se eu disse que o corpo naturalmente diminui a testosterona, ele não faz isso como um passe de mágica. Ele faz isso através de uma cascata de alterações que culmina nisso, tá? Por exemplo, quando aumentou a barriga, o que acontece quando aumenta a barriga? Vamos botar aqui, ó. Aumento da circunferência abdominal é igual a aumento da insulina, tá? Ó, todo paciente com barriga aumentada vai ter aumento da insulina. Pode até não ter aumentado a glicose ainda, mas a insulina vai aumentar. E isso causa resistência insulínica. E a resistência insulínica é igual à diminuição da testosterona. Então ele já fabrica menos testosterona, tá? Insulina alta igual a menos testosterona. Só que o aumento da circunferência abdominal também é igual ao aumento de uma enzima chamada aromatase. O que a aromatase faz? A aromatase é uma enzima que transforma testosterona em estrogênio, estradiol. Então, você já percebeu que todo homem obeso tem peitinho? Por que ele tem peitinho? Porque ele está obeso, ele tem resistência insulínica, com isso ele aumenta a ação da enzima aromatase, a enzima aromatase transforma o hormônio masculino em hormônio feminino, que é o estradiol, tá? E aí o estradiol dá peitinho, incha, retém, engorda. Então, olha, esse é o mecanismo fisiológico pelo qual o corpo se utiliza para diminuir os níveis de testosterona. Então, Samuel, um homem obeso com testosterona baixa tem que aguentar e suportar a vida de cansaço, libido baixo, e é assim, o médico não pode fazer nada por ele? Calma aí, não foi isso que eu disse. Eu disse que eu não devo repor testosterona nele, tá? Eu não falei que eu não posso fazer nada. O que eu tenho obrigação de fazer com esse paciente? Reverter o quadro de síndrome metabólica. Reverter o quadro de testosterona baixa, não dando testosterona, e sim tratando a resistência insulínica, emagrecendo esse paciente. Como? Com Monjaro, com Victoza, com Ozempic? Não. Com dieta de restrição calórica, atividade física e usando, se possível, a medicina ortomolecular, dando as suplementações adequadas, né? Por exemplo, um paciente com resistência insulínica, ele tem que tomar berberina, ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, magnésio, né? Se ele tiver uma esteatose hepática, vai tomar N-acetilcisteína, silimarina, tem um monte de suplemento interessante para potencializar a cura desse paciente. E uma vez que o corpo volte à sua composição corporal, né, normal, funcional, saudável, tudo vai se encaixando e voltando ao normal. É assim que o médico deve atuar no consultório. Então, trouxe esse vídeo para falar sobre isso, porque teve muito comentário no vídeo de sexta-feira passada, né, falando sobre o emagrecimento com Monjaro e a questão da testosterona, e eu espero que esse vídeo aqui tenha trazido uma reflexão, um conhecimento, e se você que está assistindo se identificou,
Está com aumento de circunferência abdominal? Está com a barriga aumentada? Vamos lá, isso não é fisiológico, isso é contraproducente, não tem como você ter uma terceira idade com saúde. Para e pensa assim, aqueles velhinhos de 90 anos, quantos deles são obesos? Você não encontra idoso de 90 anos obeso na rua, é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil. Sempre que você encontrar um idoso de 90 anos, você vai encontrar magrinho, ativo, ainda fazendo alguma coisa, que não precisa ser exercício físico, mas ele está em atividade, ele capina, ele vai fazer alguma coisa. E isso é o segredo das Blue Zones, né? Para quem nunca assistiu o documentário das Zonas Azuis, que são as 5 regiões do mundo onde se encontram os centenários, né? A gente tem lá Nicoya na Costa Rica, Loma Linda nos Estados Unidos, Icária na Grécia, Sardenha no Japão, Sardenha na Itália, Okinawa no Japão, são as 5 regiões onde a gente encontra as pessoas centenárias com saúde, que não tomam remedinho. Vamos ver quantas delas estão obesas. É muito raro, praticamente nenhuma. Então fica aí essa dica, fica essa reflexão. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, põe no grupo de WhatsApp da família. Lembrando que se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber toda semana alerta de novos vídeos sobre saúde aqui para você. E lembrando que abaixo desse vídeo tem um link para que você possa conhecer o meu programa chamado O Renascimento, um programa que eu criei há alguns anos. São 10 módulos de aulas ensinando o passo a passo de como resgatar a sua saúde. Se você se encontra num caso desse, num quadro desse, onde você já sente que a saúde está te abandonando, anda mais cansado, está barrigudinho, está com a libido baixa, a memória não está boa, o sono não está legal, o humor está mais estressado ou ansioso demais, tudo isso pode estar te acompanhando porque o teu corpo está disfuncional. E o programa do Renascimento é a maior oportunidade para você rever isso e aprender de uma forma mastigadinha o passo a passo da cartilha da saúde, como começar todo dia, o que você pode fazer para resgatar a saúde que foi perdida ao longo desses anos. Clica aqui, conheça o programa e, se fizer sentido para você, seja bem-vindo a mais uma turma do Renascimento.